Amen. Amém. Good morning, brothers and sisters. Bom dia, irmãos e irmãs. Amen. Good to see all the saints again this morning. É bom ver todos os santos essa manhã novamente. Before we get into this outline, Antes de entrarmos nesse esboço, and with the awareness that our time together this morning is shorter in the meeting, nosso tempo pela manhã, essa manhã é mais curto. this particular session ends at 10:30. Essa sessão particular termina às 10h30. So we will move quickly through the outline today, Então vamos passar rapidamente pelo esboço hoje. but I believe there's a lot of life and light to break forth from the Word. E há muita vida e luz para tomarmos da palavra. But before we get to that, I would like to give you 1 minute, Mas antes de entrarmos nisso, eu queria dar 1 minuto a vocês. each person 1 minute, to, Cada pessoa 1 minuto. to share with the one next to you your enjoyment from either meeting last night. Para compartilhar com o seu vizinho de qualquer ponto de qualquer uma das reuniões de ontem. Amen? Amém? 1 minute. 1 minuto. That's helpful, huh? Yeah. Yeah. Amen. Amém. I could hear some Christ being ministered to one another. Eu escuto Cristo sendo ministrado uns aos outros. Amen. Hallelujah. Aleluia. Okay, brothers and sisters, this morning Essa manhã, irmãos e irmãs, we are still on this great, mysterious topic of the Lord's coming. ainda estamos nesse tópico grandioso e misterioso da volta do Senhor. One thing you might forget every point from this weekend. Você pode esquecer de todos os pontos desse final de semana, One thing I hope you leave with. mas uma coisa que eu espero que fique com vocês: We are making ourselves ready. estamos nos preparando. We are making ourselves ready Estamos nos preparando for the Lord's coming. para a vinda do Senhor. This is a great matter, brothers and sisters. Esse é um assunto grandioso, irmãos e irmãs. It's quite common when believers talk about the Lord's second coming É bem comum que quando crentes falam sobre a segunda vinda do Senhor, to focus on the prophecies, focarem nas profecias, focus on the signs, focar nos sinais, focus on things that will indicate when the Lord might be coming back, focar em coisas que possam indicar quando o Senhor vai voltar, trying to predict the day. tentar predizer o dia. Brothers, that's not our burden this weekend. Esse não é nosso encargo este final de semana. Our burden is how do we prepare ourselves for the Lord's return. Nosso encargo é como nos preparamos para a volta do Senhor. It's quite striking, the end of the Bible. É bem impactante que no final da Bíblia, Revelation chapter 22, Apocalipse capítulo 22, 3 times in the last chapter, no último capítulo, 3 vezes, the Lord says, I'm coming back. o Senhor diz: estou voltando. Not only I'm coming back, Não somente estou voltando, behold, I come quickly. eis que venho sem demora. He said that 3 times Ele disse isso 3 vezes, in chapter 22 of Revelation. no capítulo 22 de Apocalipse. Verse 7, verse Versículos. 12, and verse 22. Versículos 7, 12 e 22. Behold, I come quickly. Eis que venho sem demora. That indicates some urgency. Isso indica certa urgência. It indicates some longing on the Lord's part. Indica um anelo da parte do Senhor, That He wants to come back. de que Ele quer voltar. But I really appreciated Brother Marty's sharing of the outline last night. Mas eu realmente apreciei o compartilhar do irmão Marte ontem à noite. The Lord has to come back to a prepared O bride. Senhor precisa voltar para uma noiva preparada, A mature bride. uma noiva madura, A bride with some growth in life. uma noiva com crescimento em vida. So brothers, this is what we're focusing on. Irmãos, é isso que estamos nos focando. And today we're going to come to another aspect of our preparation E hoje chegamos a um outro aspecto da nossa preparação for our Lord's second coming. para a volta, a segunda vinda do Senhor.
Again, we're not focusing on prophecies, Não estamos focando em profecias, on doctrines, em doutrinas, on teachings, em ensinamentos, predictions. predições. Our focus is, Lord, I want to bring you back. Nosso foco é, Senhor, queremos te trazer de volta. Oh, I want to make myself ready. Quero estar pronto. That means there's something active on our part. Isso indica algo ativo da nossa parte. To make yourself ready. É se preparar. It doesn't say the Lord will make you ready. Não diz que o Senhor vai te preparar. The bride made herself ready. A noiva prepara a si mesmo. Brothers, this is not the time for us to be asleep in our life. Santos, não é época, tempo para adormecermos em nossa vida. This is not the time for us to wait to see what happens. Não é tempo para esperarmos e ver o que acontece. This is our time to be aggressive. Esse é o tempo de sermos agressivos. To have our days matter. Ter nossos dias contados. Brothers, don't you want your days on this earth to matter? Vocês não querem que os seus dias sejam contados nessa terra? It's so sad to live as a Christian but live a meaningless life. É tão triste ser um cristão, mas viver uma vida sem sentido. To have the Lord's life in us, Ter a vida do Senhor em nós, but to live very passively mas viver de maneira passiva and just letting days go by. e deixar os dias passarem. Oh, brothers, Oh, may the santos, Lord put this in our hearts, que o Senhor coloque isso em nossos corações, that we would make ourselves ready. que estejamos preparados. We saw in message 1 the Vi- first aspect of preparing for the Lord's return. Vimos na primeira mensagem que a primeira coisa para nos prepararmos para a volta do Senhor. What was it? O que foi? Amar, love the Lord, Amar o Senhor. loving the Lord to the uttermost. Amar o Senhor ao máximo. Every day when we get up in the morning, brothers and sisters, Todos os dias, quando nos acordamos pela manhã, irmãos e irmãs, before we check our phone, antes de verificarmos nosso telefone, before we talk to anyone, antes de falarmos com qualquer pessoa, we should talk to the Lord devemos falar com o Senhor. and have the first thing out of our mouth be, Lord Jesus, I love you. Que a primeira coisa que sai da nossa boca é dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Lord Jesus, I love you. Senhor Jesus, eu te amo. Lord Jesus, I Senhor love Jesus, you. eu te amo. Amen. Amen. Eu te amo. Oh, we love you, Lord Jesus. Oh, eu te amo, Senhor Jesus. Our love for the Lord should be hot. Nosso amor pelo Senhor deve ser fervoroso, It should be strong, deve ser forte, not waning, não que se dissipa, not não fraco, not slipping away from us. não que está está escorregando de nós. Every day we should love the Lord more. Todos os dias devemos amar mais o Senhor. And you know the best way to love the Lord? A melhor maneira de amar o Senhor: Tell the Lord you love Him. diga ao Senhor que você o ama. We tell the Lord we love Him. Nós dizemos ao Senhor que amamos Ele. I've known some strong men. Eu conheço alguns homens fortes. They say, I don't need to tell my wife I love her. Dizem: eu não preciso falar para minha esposa que eu a amo. She already knows it. Ela já sabe, So I don't tell her. então eu não falo para ela. Brothers, Irmãos, sisters, irmãs, if we love the Lord, se amamos o Senhor, we need to tell the Lord we love Him. precisamos dizer ao Senhor que o amamos. Many times a day. Muitas vezes ao dia. And actually, the more we tell Him we love Him, the more we love Him. Na verdade, quanto mais dissemos que amamos Ele, mais o amamos. Amen. Amém. And then in the second outline, we saw this matter of our need to grow in life. E no segundo esboço nós vimos esse assunto de nossa necessidade de crescermos em vida. Our need for maturity. Nossa necessidade de amadurecer. Brothers, we need to pray for one another, Irmãos, precisamos orar uns pelos outros, that we would grow in life. a fim de crescermos em vida.
Do you pray for the saints in your city? Você ora pelos santos na sua cidade? Oh, it's so good to pray for one É another. tão bom orarmos uns pelos outros. Not criticize one another. Não criticar uns aos outros. The church is not a police station. A igreja não é uma delegacia. The church isn't where we arrest one another for doing bad things. A igreja não é o lugar onde prendemos uns aos outros por fazer coisas ruins. The church is our home. A igreja é nosso lar. We're growing in a normal way in our home. Estamos crescendo de maneira normal em nossa casa. And we may see some, they're not so mature yet. Podemos ver alguns que ainda não estão tão maduros. And instead of saying, oh, Em vez de falar, não, what is wrong with that sister? o que tem de errado? O que está de errado com aquela irmã? Why does she do that? Por que ela faz isso? Oh, brothers, how about, Lord, grow in that sister. Oh, irmãos, que tal? Senhor, cresça naquela irmã. Lord, grow in that brother. Senhor, cresça naquele irmão. Make this person ready to meet you. Faz com que essa pessoa esteja pronta para te encontrar. Amen. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. It's so good that we're in the church life, É tão bom estarmos na vida da igreja. that we're in the home together and we're in a hospital together. E que estamos no nosso lar juntos, estamos no hospital juntos. Of course, the Lord came for the sick, Claro, o Senhor veio pelos enfermos. and He came to heal us, not condemn us. E Ele veio para nos curar, não para nos condenar. So we should have the same heart for one another. Então devemos ter o mesmo coração uns pelos outros. In the church life, when we're together Na so vida da often, igreja, quando estamos muito frequentemente juntos, we see each other's faults. nós vemos as falhas uns dos outros. We see, oh, that brother, Nós vemos, aquele irmão, he's been that way for 10 years. ele é assim faz 10 anos. What's wrong with that O brother? que tem de errado com aquele irmão? Oh, brothers, how about, Oh, irmãos, que tal? Lord, grow in that brother. Senhor, cresce naquele irmão. May this brother not be the same next year as he is this year. Que esse irmão não seja o mesmo no ano seguinte do que como ele é hoje. Oh, may we all have this feeling about ourselves and each other. Que todos tenhamos esse sentimento sobre nós mesmos e uns aos outros, uns com os outros. We are making ourselves ready. Nós estamos nos preparando. Amen. Well, brothers, we have a particular word today. Let's read the title for this outline message 3. Hoje temos uma palavra muito particular hoje. Que tal lermos o título dessa mensagem 3 hoje? Again, this is another aspect of making ourselves ready. Novamente falando, esse é um outro aspecto de nos prepararmos. Okay, go. Vamos ler juntos. Preparar-nos para a vinda do Senhor, estando atentos à palavra profética, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em nosso coração. Amen. Amém. Well, this is quite a unique word, brothers, Essa é uma palavra muito singular, that we are told we need to give heed. que fala para nós que nós devemos dar a Ele. Give heed to the prophetic word. Devemos estar atentos à palavra profética. In other words, pay attention Em outras palavras, prestar atenção to the prophetic word. à palavra profética. Now, again, we are not going to spend a lot of our time on the prophecies. Novamente falando, não vamos passar muito tempo nas profecias. But actually, you'll see from the outline, Mas vocês verão no esboço, it's crucial that as believers, we have an understanding of what the prophecy is. é crucial de que como crentes nós entendamos o que são as profecias. Or we can be deceived, Porque senão seremos enganados. we can be discouraged. Podemos ficar desencorajados. So we need to have an understanding of the Lord's return according to prophecy. Então precisamos ter um entendimento da volta do Senhor de acordo com as profecias. And actually, the key prophecy Na verdade, a profecia-chave in the entire Bible that actually opens up all the other em prophecies toda a Bíblia, que de fato abre todas as outras profecias, is in Daniel chapter 9 está em Daniel capítulo 9, with just a few verses. com apenas alguns versículos. It's Daniel 9:24 through 27. Daniel 9, 24 a 27.
And again, what is happening here is Daniel is desperate for the rebuilding of Jerusalem. O que está acontecendo aqui é que Daniel está desesperado para a reconstrução de Jerusalém. And he prays earnestly and desperately to the Lord. E ele ora de maneira com desejo ardente e com muito anelo ao Senhor. He prays for God's people, the Israelites. Ele ora pelo povo de Deus, os israelitas. He prays for the city of Jerusalem. Ele ora pela cidade de Jerusalém. And he prays for the rebuilding of the temple. E ele ora pela reedificação do templo. And the Lord comes to him through Gabriel E o Senhor vai até ele por meio de Gabriel and gives him a vision e dá a ele uma visão that is actually much greater than what he was praying for. que na verdade é muito mais grandiosa do que aquilo que ele estava orando. And he opens up this matter of the 70 weeks. E ele abre esse assunto das 70 semanas. The 70 weeks. 70 semanas. Now, maybe some of you are not that familiar with this prophecy. Talvez alguns de vocês não estejam muito familiarizados com essas profecias. And that's okay. Com essa profecia, mas That's okay. isso tudo bem. But I will just summarize this prophecy for you. Eu vou resumir essa profecia para vocês. The Lord, through Gabriel, O Senhor, através de Gabriel, presented to Daniel the history from that point on in 70 weeks. apresentou a Daniel a história daquele ponto em diante em 70 semanas. And the interpretation of a week equals 7 years. A interpretação de uma semana é que uma semana equivale a 7 anos. And these 70 weeks were divided into 3 sections. E essas 70 semanas foram divididas em 3 sessões. The first section A primeira sessão is the first 7 years. é os primeiros Sorry, first 7 weeks. são as primeiras 7 semanas. Which 7 weeks is how many years according to prophecy? 7 semanas são quantos anos segundo a profecia? 49. 49. 49 years. 49 anos. And that first section was from when the decree was given Aquela primeira sessão foi quando foi dado o decreto for the rebuilding of Jerusalem para a reedificação de Jerusalém and the rebuilding of the temple e a reedificação do templo until the completion of the rebuilding. até a completação da reedificação. That's the first 7 weeks. Essas são as primeiras 7 semanas. And the first section of the prophecy. E a primeira sessão da profecia. The second section of the A prophecy segunda sessão da profecia is 62 weeks. são 62 semanas. Now, how many years is that? Quantos anos são? I have to do some math. Precisamos fazer uns cálculos. Okay, I want to say it right. Eu quero falar de maneira precisa. 62 weeks 62 semanas, equals 434 years. 434 anos. And this is the second portion of the prophecy. E essa é a segunda porção da profecia. And that goes consecutively from the completion of the building of Jerusalem Isso ocorre a partir da completação da reedificação de Jerusalém, all the way to the cutting off of the Messiah. It's called, continuamente até a morte do Messias, which is the cross. que é a cruz. So it goes from the completion Vai da completação de Jerusalém all the way to the cross. até a cruz. Of course, the cross is a wonderful thing in God's economy. Claro, na economia de Deus, a cruz é algo maravilhoso. It's called the cutting off of Messiah É o imolar do Messias, in Daniel. em Daniel. But we know the wonderful accomplishments of the cross. Mas conhecemos as maravilhosas realizações da cruz. Okay, so those are the first 2 sections of this prophecy. Essas são as 2 primeiras sessões dessa profecia. Now, what's interesting is, before you get to the 3rd section of the prophecy, O que é interessante é que antes de entrar na terceira sessão da profecia, there's a big gap. há uma grande lacuna, A gap of almost 2,000 years. espaço de quase 2 anos. That's the time we are in right now. 2.000 anos, desculpa, 2.000 anos. Sorry, brother. We are, oh, No, you okay? correct, yeah. Okay. We are in that gap right now. Estamos nesse espaço de tempo agora mesmo. This is also referred to as the age of grace, Isso também se refere à era da graça, the age of the church, à era da igreja, the age of mystery, à era do mistério,
But it's a gap. mas é um espaço de tempo, uma lacuna. The first 69 weeks As, have already happened. as primeiras 69 semanas já ocorreram. Now we're in this gap. Agora estamos nesse espaço, nesse tempo. And the next thing that happens E as coisas seguintes que acontecem is the last week. estão na última semana. Again, how long is a week? Quanto tempo tem uma semana? 7 years. 7 anos. 7 years. Okay, what begins that 70th week? O que inicia a 70ª semana? The beginning of that 70th week O início dela is when the é Antichrist quando o anticristo makes a peace accord faz um acordo de paz with Israel. com Israel. He enters into some kind of negotiation Ele entra num tipo de negociação and he solves a big world problem, e ele resolve um grande problema no mundo, which is the unending war that happens in the Middle East. que é a guerra incessante que ocorre no Oriente Médio. But somehow, Mas de alguma maneira, this very charismatic person essa pessoa muito carismática is able to negotiate a peace é capaz de negociar uma paz, where Israel, God's people, have a peaceful situation. onde Israel, o povo de Deus, entra numa situação de paz. As you probably have seen in the news, even since we've been here, Talvez vocês já tenham visto nas notícias, até mesmo enquanto estamos aqui, there's no peace in Israel right now. não há paz em Israel agora. I don't know if you saw, but Não sei se vocês viram, bombs have been falling on Israel. mas bombas this têm sido weekend. lançadas em Israel nesse final de semana. They're being shot into Israel. Estão sendo lançadas em Israel. So there is this conflict that's I- always been brewing in Israel. Há esse conflito que sempre está ocorrendo em Israel. The beginning of the 70th week O início da 70ª semana is when the Antichrist seemingly solves that problem. é quando o anticristo aparentemente resolve esse problema. And there is a truce Então há um acordo, and a peace agreement, um tratado de paz. but it only lasts for 3.5 years. Mas isso dura apenas por 3 anos e meio. This is according to the prophecy. Isso é de acordo com a profecia. Because what happens? Porque o que acontece? The Antichrist O anticristo, reneges on the agreement. ele quebra o tratado, He cancels it. ele cancela. And then he fights God. Então ele luta contra Deus. Seemingly, Aparentemente, he's for God and God's interest. ele é a favor de Deus, aos interesses de Deus, But he breaks the peace accord. mas ele quebra o tratado de paz. He halts all the offerings that are taking place in the temple. Todas as ofertas que estavam acontecendo no templo, ele simplesmente elimina. And that is the beginning of what? E esse é o início do quê? The Great Tribulation. Da grande tribulação. The last 3.5 years. Os últimos 3 anos e meio. The last half of the last week, the 70th week. A última metade da última semana das 70 semanas. That is the Great Tribulation. Essa é a grande tribulação. Okay, this is just an overview. There are many details. Isso é apenas uma visão panorâmica, há muitos detalhes aí. But again, our burden isn't to get into all the prophecies. Mas novamente, nosso encargo não é entrar em todas as profecias. But at the same time, we want to take heed. Mas ao mesmo tempo precisamos estar atentos. We don't want to be deceived. Não queremos ser enganados. Now, in English, Em inglês, and I understand it's not in Portuguese yet. eu acho que ainda não tem em português. Yes. We have a book called Truth Lessons. Temos um livro chamado Lições da Verdade. And there are 4 volumes of the Truth Lesson. Há 4 volumes And dessa Lições da this Verdade. is volume 4. Esse é o volume 4. And Brother Lee does just a wonderful job of laying out the prophecies. O irmão Lee aqui, ele faz um trabalho maravilhoso de explicar as profecias. This whole volume is related to prophecies. Esse volume inteiro é relacionado a profecias. And one of them is called Um deles é chamado The Prophecies in the Book of Daniel. As Profecias no livro de Daniel. And the next chapter is the prophecy concerning the 70 weeks. E o capítulo seguinte fala sobre as profecias acerca das 70 semanas. Eventually, this will be in Portuguese. Um dia isso estará em português.
And I hope when it is, you'll be able to read this. E espero que quando estiver impresso, espero que vocês leiam. It's not something, brothers, Brother Lee, even when he shared these messages, Mesmo quando o irmão Lee compartilhou essas he said, mensagens, we have to be careful when we read them. ele disse, precisamos ser cuidadosos quando lemos isso. Because it can just stir up he called it our itchy ears. Porque pode estimular nossos ouvidos que coçam. Curiosity. Curiosidade. Oh, what about this and E that? quanto a isso, aquilo? And we can get really far off of God's economy. Podemos simplesmente nos distanciar da economia de Deus. I'm sure you've seen over the years Certamente eu sei que vocês viram ao longo dos anos Christian groups who think, oh, we know what day and what time the Lord is coming back. grupos cristãos que dizem, sabemos que dia e hora que o Senhor vai voltar. So let's all sell everything. Então vamos vender tudo, And we go to the mountain vamos para a montanha and we'll just wait for the e Lord. vamos esperar o Senhor. Brothers, that's not the right attitude. Irmãos, essa não é a atitude correta. We'll see in the next outline. Veremos no esboço seguinte, The normal life of a Christian a vida normal de um cristão, when the Lord returns quando o Senhor voltar, is that we're at work. é que estamos trabalhando. We're just working. Estamos simplesmente trabalhando, We're just taking care of our family, cuidando da nossa família, taking care of our jobs, cuidando dos nossos empregos, paying our bills. pagando nossas contas, The Lord comes back right in the middle of that. e o Senhor vai voltar em meio a tudo isso. We can be very deceived if we think we can let's figure out the day and the time and then quit everything. Podemos ser muito enganados se achamos que podemos definir que dia Não. e hora ele vai chegar e largar tudo. That's not the proper attitude. Essa não é a atitude adequada. What should be our attitude? Qual deve ser nossa atitude? Number one, Número um. love the Lord's appearing. Amar a manifestação do Senhor. Lord, we love your appearing. Senhor, amamos tua manifestação. Not merely your appearing one day. Não meramente a sua manifestação um dia. We love your appearing today. Amamos sua manifestação hoje. Brothers and sisters, when we talk about having a time with the Lord, Irmãos e irmãs, quando falamos em termos tempo com o Senhor, when we talk about our holy word for morning quando revival, falamos sobre a palavra sagrada para o reavivamento matinal, it's not reading a book. não é ler um livro, It is loving the Lord's appearing to you. mas é amar a manifestação do Senhor para você. Every morning the Lord should appear to us, A cada manhã o Senhor deve aparecer para nós. which means we're in His presence. Significa que estamos na sua presença. We're enjoying His presence and He's enjoying us. Estamos desfrutando a presença dele e ele está desfrutando de nós. Oh, may we not settle for anything short of that. Que não nos posicionemos para nada menos que isso. This is what it means to spend time with the Lord in the morning. Isso que significa passar tempo com o Senhor pela manhã. We love the book that we have, the Holy Word for Morning Revival. Amamos o livro que temos, a palavra sagrada para o makes it- reavivamento matinal. It makes it so simple. Torna isso muito simples. Many of you maybe were in the church life before we had that book. Talvez muitos de vocês estavam já na vida da igreja antes de termos esse livro. I certainly was. Eu estava. So my big challenge every morning is, what verse do I read? Meu grande desafio pela manhã era qual versículo eu vou ler. I would spend all my time trying to figure out what am I supposed to be doing. Eu passava todo o meu tempo pensando o que eu tenho que fazer. Now, my Holy Word for Morning Revival. Agora eu tenho meu palavra sagrada para o reavivamento matinal. Week 3, Semana 3, day 4, de dia 4, that's my morning revival. esse é meu reavivamento matinal. And I use those words Eu uso aquelas palavras to enter into the Lord's presence. para entrar na presença do Senhor. All scripture is God-breathed. Toda a escritura é soprada por Deus. Whatever verse is there, Qualquer que God is seja o versículo, breathing. o Senhor, Deus está soprando. Amen. Anyway, let's be careful not to be distracted, Vamos ser cuidadosos para não nos distrairmos, to stay on the central line of God's economy, mas permanecermos na linha central da economia de Deus. and to ask the question, are we ready for the Lord's return? Fazer a seguinte pergunta: estamos prontos para a volta do Senhor? Amen. Amém. Okay, let's keep moving. Vamos prosseguir.
So our attitude should be loving the Lord fervently. Nossa atitude deve ser amar o Senhor fervorosamente. And what about our exercise E quanto ao nosso exercitar, or our practice? ou nossa prática, We should be watchful precisamos vigiar, and sober. estar vigilantes e ser sóbrios. Watchful and sober for the Lord. Vigilantes e sóbrios para o Senhor. We know the Lord's returning. Nós sabemos que o Senhor está voltando. So we're watching in our daily life. Então, em nosso viver diário, estamos vigilantes. We're watching our living. Estamos vigilantes quanto ao nosso viver. We're sober in our living. E somos sóbrios quanto ao nosso viver. This age will cause you to be crazy. Essa era vai fazer com que você fique louco. Just to forget everything. Esqueça tudo. Brothers, we can never be that way. Nunca podemos ser assim. Why? Por quê? Because we know our Lord's coming. Porque sabemos que nosso Senhor está voltando. This is another day for us to prepare ourselves. Esse é um outro dia para nos prepararmos. And this is also a day to keep the Lord's work. E esse também é um outro dia para preservarmos a obra do Senhor. The Lord is doing work today. O Senhor está trabalhando What hoje. kind of work is He Que doing? tipo de obra Ele está fazendo? He's growing in Ele us. está crescendo em nós. He's making His home in our heart. Ele está fazendo morada em nosso coração. He's filling us with Himself. Está nos enchendo consigo mesmo. We need to treasure this, brothers and Precisamos sisters. valorizar isso, irmãos e irmãs. Be open to more of this. Estar aberto para mais disso. Amen. Amém. Okay. Let's go to the outline. Vamos entrar no esboço. All right. And it's 9:50. Why don't we one more time read the title though? Que tal mais uma vez lermos o título juntos? Making ourselves ready. Preparar-nos para a vinda do Senhor, estando atentos à palavra profética, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em nosso coração. Amen. Amém. You know, you can see the scripture reading. There are a number of verses listed. Na leitura bíblica podemos ver vários versículos. And regarding the Lord's coming, there are many verses in the Old and the New Testament referring to the Lord's coming. Com respeito à volta do Senhor, à vinda do Senhor, há muitos versículos no Antigo e no Novo Testamento acerca disso. But in my reading in preparation for this, Mas na minha leitura, quando eu estava preparando, I came across where Brother Nee made the comment, yes, there are many verses regarding the Lord's coming. eu cheguei a um comentário que o irmão Ni fez que, sim, há muitos versículos acerca da volta do Senhor. But he said there are four Mas ele disse há quatro passages passagens that he suggests que ele sugere every believer memorize. que todos os crentes memorizem. Let me tell you what those verses are. Deixa eu falar para vocês quais são esses versículos. John 14, João 14, 1 through 3. 1 a 3. Would you just read it? Sure, eu posso John ler. 14, 1 through 3. João 14, 1 a 3. And just listen to this verse, these are three verses here, São 3 versículos aqui and see how it relates to the Lord's coming. e vejam como isso se relaciona com a volta do Senhor, a vinda do 14, Senhor. 1 through 3. João 14, 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Amen. E vos receberei para mim mesmo. Amen. Para que onde eu estou, estejais vós também. Amen. Amém. I am coming again. Estou voltando. Can it be more clear? Pode ser mais claro do que isso? The Lord says, I am coming again. Virei outra vez. Okay, how about Acts chapter 1, Atos capítulo 1, verses 10 and 11? versículos 10 e 11. And this is where the Lord had just ascended E aqui o Senhor já tinha acabado de ascender, after his first time on the earth. depois da sua primeira vez na terra. And they were all gathered around and Eles estavam watching him reunidos leave. e estavam vendo ele deixá-los. Okay, here's what was said. Atos 1, 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele se ia,
eis que 2 homens com vestes brancas se puseram ao lado deles, os quais também disseram: varões galileus, por que estáis aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes ir para o céu. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Amen. Wonderful. Maravilhoso. Okay. Hebrews 9:28. Hebreus 9, 28. Hebrews 9:28. Hebreus 9, 28. Again, very clear verse. Novamente um versículo muito claro. Go ahead. Assim, também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre, a fim de levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, Amen. sem pecado, aos que o aguardam ardentemente para a salvação. Amen. Amém. Will appear a second time. Aparecerá a segunda vez. Oh, brothers, he will appear a second time. Ele aparecerá uma segunda vez. Amen. Okay, the last verse, Revelation 22:20. O último versículo, Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho sem demora. Amém. Amen. Vem, Senhor Jesus. The Lord's last word to us. As últimas palavras do Senhor para nós. I come quickly. Venho sem demora. How do we respond to that? Como reagimos a isso? Amen. Amém. Amen. Amém. Come, Lord Jesus. Vem, Senhor Jesus. Okay, could I ask all the ones in this room who are under 30 years of age to Posso stand up? pedir a todos que têm menos de 30 anos de idade se levantarem? Under 30, stand Menos up. de 30. Okay. Uau. Wow. There's a lot of young people. Muitos jovens. Wow. The future of the Lord's O recovery futuro in da Salvador restauração do is bright. Senhor em Salvador é brilhante. Amen. Okay, stay standing up Por favor, permaneçam de pé, because I have an assignment for you. porque eu tenho uma tarefa para vocês. Now, this is not a training, it's a Isso não é um conference. treinamento, é uma conferência. So I'm not making you do this, Eu não estou obrigando vocês a fazerem isso, but I'm challenging you mas to estou do this. desafiando vocês. Today, Hoje, memorize 2 verses. memorizem 2 versículos. Hebrews 9:28, Hebreus 9, 28 Revelation 22:20. e Apocalipse 22, 20. Make sure you write it down. Tenho certeza que vocês anotaram. Hebrews 9:28, Hebreus 9, 28 Revelation 22:20. e Apocalipse 22, 20. And then tonight, E essa noite, in our meeting, em nossa reunião, I will give you a chance to stand up eu vou dar a chance para vocês se levantarem and release these verses e liberarem esses versículos to all the saints. para todos os santos. Amen. Okay. Amém. Challenge accepted. Desafio aceito. Amen. Amen. Amém. Okay, thank you. Amém. Obrigado. Okay, it's about 10 o'clock. Yes. Okay, we have a wonderful outline that's very enlightening, saints. Temos um esboço maravilhoso que é muito iluminador, santos. Okay, Roman numeral 1, let's read all together. Algarismo Romano 1, podemos ler todos juntos? É crucial os For crentes believers estarem to heed atentos to the à palavra prophetic word. profética. Amen. It also says, don't be asleep. Também diz, não durmam. This is not the time to be asleep, but to be watchful. Não é tempo para estarmos adormecidos, mas para estarmos vigilantes. Okay, A. sisters, A. Irmãs, A. Amen. Amém. Okay, so prophecies are matters God requires us to know. As profecias são assuntos que Deus ordena que conheçamos. Believers should give heed to E them. os crentes devem estar atentos a Pay elas. attention to them. Dar atenção a elas. Well, we thank the Lord. Even this little word about the 70 weeks. Damos graças ao Senhor que mesmo essa pequena palavra sobre as 70 semanas,
There are many things, brothers and sisters, that we should study as believers. Irmãos e irmãs, há muitas coisas que devemos estudar sendo crentes. And they're not quick. Não são rápidos. It's not tomorrow you need to be an expert on the 70 weeks. Não é que amanhã você tem que se tornar um perito nas 70 But it's semanas. good to read the ministry on some specific topics. Mas é bom ler o ministério com respeito a alguns assuntos específicos. And when you have this ministry in Portuguese, E quando você tiver esse ministério, It esse will be livro em much português, easier for you. será muito mais fácil para vocês. thank the Lord for the ministry being translated into Portuguese. Graças ao Senhor pelo ministério sendo traduzido em português. We really need to pray for the saints who are laboring in this capacity. Realmente precisamos orar para os santos que estão laborando nesse assunto. That's a big, big, hard job. Esse é um grande e difícil trabalho. And there's so much that needs translation. E há muitas coisas que precisam ser We should traduzidas. pray, Lord, strengthen those brothers and sisters. Precisamos orar, Senhor, fortalece esses irmãos e irmãs. I know eventually you need the Old Testament, right, with Sei the que, footnotes. por fim, nós precisamos do Antigo Testamento com as notas de rodapé. Oh, we just pray, Lord, what about the Old Testament in E Portuguese? possamos orar, Senhor, que tal o Antigo Testamento em português? How about all the footnotes Que in tal Portuguese? todas as notas de rodapé em português? Many of these matters are in the footnotes in Muitos Daniel. desses assuntos estão nas notas de rodapé em Daniel. So I hope you will have them soon. Espero que vocês tenham isso em breve. But there are other matters to understand. Então há outros assuntos para entendermos. How about the resurrection of the dead? Que tal a ressurreição dentre os mortos? This is a mysterious topic. Esse é um tópico misterioso. But if we don't have some understanding of it, we could be deceived. Mas se nós não tivermos algum entendimento sobre isso, podemos ser enganados. Another topic. Outro tópico. The rapture of the O overcomers. arrebatamento dos vencedores. It's not a simple matter. Não é um assunto simples. How many raptures are there? Quantos arrebatamentos há? Well, Bem, it's not that simple to não é answer tão that. simples responder isso. I think Marty might have some more fellowship on this. Eu acho que o Marty vai ter mais comunhão But sobre it isso. certainly ties into his message last night. Mas isso também se entrelaça com a mensagem de ontem à noite. The principle is O princípio é o seguinte: when a fruit is ready, quando um fruto está pronto, it's picked. é colhido. That's the time of that fruit's rapture. Essa é a época do arrebatamento desse fruto. When it's ready. Quando estiver pronto. Well, there's a strong indication in the word Há uma forte indicação na palavra that the believers are raptured when they're ready. que os crentes são arrebatados quando eles estiverem prontos. Brothers, we would like to be ready early. Santos, queremos estar preparados mais cedo. The great tribulation, A grande tribulação, like Marty talked about, como a is Marty falou, a very hot sun, é um sol muito quente, meaning significando a lot of believers will get ready during the tribulation, que muitos crentes estarão preparados durante a tribulação, but it won't be pleasant. mas não vai ser agradável. Brothers, how about we get ready today? Santos, que tal nos prepararmos hoje? How about we skip the great tribulation? Que tal pularmos a grande tribulação? Wouldn't you like to? Você não quer? Yes. How about we pray that way? Que tal orarmos nesse sentido? Lord, I pray I would escape the tribulation. Senhor, eu oro para que eu pule a grande tribulação. Not because you did me a favor, Não que eu escape, não que você me vai fazer um favor, but because I'm ready. mas porque eu estou pronto. I'm ready early. Eu estou preparado mais cedo. I want to be an early overcomer. Eu quero ser um vencedor antecipado. Brothers, it's good to pray this way. É bom orar dessa maneira. If we have this desire, we should tell the Lord, Se temos esse desejo, precisamos dizer isso ao Senhor. Lord, I don't want to be in the great tribulation. Senhor, eu não quero estar na grande tribulação. I want to be ready early. Eu quero estar pronto antes. The matter of the Antichrist, O assunto do anticristo, Armageddon. Armagedon. Brothers, there are many topics Santos, há muitos tópicos that are part of the prophetic que word são partes da palavra profética.
that we need to give heed to. que precisamos dar atenção a elas. And I thank the Lord for the ministry, brothers and Dou sisters. graças ao Senhor pelo ministério, irmãos e irmãs. Oh, the ministry we have is so safe O ministério que temos é tão seguro, because everything is presented in the context of God's eternal economy. porque tudo é apresentado no contexto da economia eterna de Deus. It keeps us in the central line of God's economy. Nos mantém na linha central da economia de Deus. Amen. Okay, B, brothers. B, irmãos, o Senhor Jesus nos encarregou de entender as profecias. Isso mostra claramente que os crentes devem prestar atenção às profecias na Bíblia. Okay, everybody on C. Todos na letra C. Se a igreja não prestar atenção adequada a essas profecias, Well, brothers, this is good motivation santos, isso é uma boa motivação for us to give heed to the prophecies. para darmos atenção às profecias. Because there's a big danger if we don't. Porque há um grande perigo se não fizermos isso. We could lose faith. Podemos perder fé. We could lose even the faith. Podemos perder até mesmo a fé. We could be deceived. Podemos ser enganados. Somebody comes here and tells you, oh, Alguém chegar aqui e falar para vocês, the Lord's coming back next year, March 12th. o Senhor vai voltar ano que vem, 12 de março. I would have a big question about that. Eu tenho uma grande dúvida quanto a isso. That may not be according to prophecy. Isso pode não ser de acordo com a profecia. We need to give heed to prophecy Precisamos dar atenção à profecia, so that we're not deceived para que não sejamos enganados and we don't get destroyed e não sermos destruídos by some kind of false prophet. por algum falso profeta. Oh Lord. Ó Senhor, A lack of knowledge can be Falta a de problem for a Christian. falta de conhecimento pode se tornar um problema para um cristão. So let's go on to D. Vamos prosseguir para a letra D. Go ahead, why don't you read it? Ok. Sem as profecias na Bíblia, os crentes cairão em trevas. Oh Lord, fall into darkness. Cairão em trevas. Brothers, I think it's John here. Eu acho que João aqui. The light is still among you a little while. A luz ainda está entre vós por um tempo. Walk while you have the light, Anda enquanto tenhas luz. so that Tendes luz. darkness may not overcome you. Para que as trevas não prevaleçam sobre vós. Brothers, we have light. Nós temos luz. We can't deny Não podemos negar isso. that we have light in the Que Word. nós temos a luz na palavra. The ministry opens the Word to us, O ministério abre a palavra para and we nós. can walk in this E light. podemos andar nessa luz. But we've got to get into it. Mas precisamos entrar nela. Okay, number 1. Número 1. The present age is the nighttime. A era presente é a noite. Actually, this present age is part of this 2,000-year long gap that's a nighttime. Na verdade, essa era presente faz parte desse 2.000 anos, desse lacuna de 2.000 anos que é a noite. Brothers, we have to be vigilant during this gap. Nós precisamos estar vigilantes durante esse período. We can begin to think, oh, Podemos começar a pensar, is the Lord really coming? o Senhor realmente está It's voltando? been 2,000 years. Já faz 2.000 anos. Brothers, all the prophecies in the first 2 sections, Santos, todas as profecias nas primeiras 2 sessões, they all happened. todas já aconteceram. Seemed impossible Pareciam impossíveis. for Jerusalem to be rebuilt. Jerusalém ser There's reconstruída. no way. Não havia maneira. They were slaves Eles eram in Egypt. escravos no Egito. How could they rebuild the temple? Como eles poderiam reconstruir o Brothers, it templo? happened. Aconteceu. Oh, thank the Lord. Graças ao Senhor. Brothers, the Lord is coming again. O Senhor está voltando. He will come again. Ele voltará. Just because we're in a period of a gap doesn't mean the Lord is not coming. Simplesmente porque estamos nesse período, nessa lacuna de tempo, não significa que ele não está vindo. And in fact, it's our opportunity to get ready. Na verdade, é uma oportunidade para nos prepararmos. 2, when the Lord Jesus comes, the day will dawn.
2. Quando o Senhor Jesus vier, o dia amanhecerá. And the next age, the kingdom age, will be the daytime. E a próxima era, a era do reino, será o dia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Oh, we're looking forward to a next age. Estamos esperando por essa próxima era. Okay, number 2. Número 2. Everybody in Roman numeral 2. Todos algarismos Romanos 2. Pedro compara a palavra profética na Escritura a uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Amen. Amém. Well, again, the age is so dark. Novamente, a era é tão tenebrosa, So dark that people call light darkness and darkness light. tão tenebrosa que as pessoas falam que a luz é trevas e trevas é luz. Oh, but there's a lamp shining. Mas há uma lâmpada brilhando. The word of prophecy. A palavra profética. Amen. Isso indica que esta era é um lugar escuro na noite escura e que todas as pessoas deste mundo movem-se e agem em trevas. Wow, what a Wow. sobering word. Que palavra sóbria. Those people are like zombies today, Hoje as pessoas são como zumbis, just walking around, the living dead. simplesmente caminhando como mortos-vivos. They're just zombies São zumbis in darkness, em trevas, in death. em morte. Brothers, we shouldn't live that way as believers. Não podemos viver assim como crentes. Oh, that's not the way for a believer to live. Essa não é a maneira de um crente viver. Just stumbling around in darkness. Simplesmente tropeçando nas trevas. We have light in the Word. Nós temos luz na palavra. Okay, B, Letra B. everyone. Todos juntos. A palavra profética das Escrituras, como a lâmpada que brilha para os crentes, transmite luz espiritual que brilha em suas trevas, não somente conhecimento em letras para sua compreensão mental, guiando-os a um dia claro, através da noite escura, até amanhecer o dia da manifestação do Senhor. Brothers, this is why we need to touch the Word with our É spirit. por isso que precisamos tocar a palavra com o nosso espírito. We're not just studying the prophecies. Não estamos apenas estudando as profecias. We're touching the Word with our spirit. Estamos tocando a palavra com o nosso espírito. When we do that, there's some sparks, Quando fazemos isso, há faíscas, some light. uma luz. We see something, Nós vemos algo and we touch someone. e tocamos uma pessoa. We touch the person Tocamos a pessoa who is the light que é luz behind those words. por trás dessas palavras. Praise the Lord. Louvado seja o Oh, Senhor. may we every day touch the Word with our Que spirit. todos os dias toquemos a palavra com o nosso espírito. Amen. Okay, C. Letra C. Antes do Senhor se manifestar como a luz do sol, precisamos que esta palavra, como luz, ilumine nossos passos. When the Lord comes, everything will be clear. Quando o Senhor vier, tudo ficará claro. But until then, brothers, Mas we're até living esse in a dia, dark irmãos, age. estamos vivendo em uma era de trevas. We need light. Precisamos de luz. Where's that light? Aonde está essa luz? It's in the Word. Está na palavra. You could read Psalm 119, 105. Ok, vou ler Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e Amen. luz para os meus caminhos. Amen. Amém. Oh, His Word is light. Sua palavra é luz, It's a lamp to our é feet. uma lâmpada para nossos pés. We need to decide, do I go here? Precisamos decidir se vamos para cá, Do I take this job? se eu aceito esse emprego, Who do I marry? quem eu me caso. We have all these big questions. Temos essas grandes perguntas. How do we know? Como sabemos? Brothers, touch the Word with your spirit. Santos, toquem a palavra com seu espírito. There is light in the Word. Há luz nessa palavra. Light for your feet to find the path. Luz para seus pés acharem o caminho. Amen. Amém. Okay, D. Letra D. If we give heed to the prophetic word in the Bible, Se estivermos atentos à palavra profética da Bíblia, which shines as a lamp in a dark place, que brilha como uma lâmpada num lugar escuro, we will have Christ rising in our hearts teremos Cristo nascendo em nosso coração to shine in darkness. para brilhar nas trevas. Brothers and sisters, love the Word of God. Irmãos e irmãs, amem a palavra de Deus. Read the Word. Leiam a palavra. Pray over the Word. Orem com a palavra.
Light is in that word. A luz está nessa palavra. Amen. 3. Agora em Romano 3. We need to give heed to the lamp shining in a dark place Temos de estar atentos à lâmpada que brilha num lugar escuro, until the day dawns até o dia amanhecer and the morning star rises in our e a heart. estrela da manhã nascer no nosso coração. Amen. Amém. Okay, Letra A. As palavras gregas traduzidas por lugar escuro também podem ser traduzidas por lugar tenebroso, um lugar que é sujo, seco e negligenciado. Amen. Amen. Okay, let's keep going. B. Vamos prosseguir. Letra B. O dia é uma metáfora ilustrando uma época vindoura que será cheia de luz, como um dia amanhecendo. Okay, notice the difference between Notem a diferença day entre dia and morning star. e estrela da manhã. Okay, read it again. Ok, vou ler novamente. O dia é uma metáfora ilustrando uma época vindoura que será cheia de luz, como um dia amanhecendo, com a estrela da manhã nascendo antes do amanhecer no coração dos crentes que são iluminados por estarem atentos à palavra iluminadora da profecia na Escritura. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when the Lord comes back, quando o Senhor voltar, a day dawns. o dia amanhece. Everything is full of light. Tudo fica cheio de luz. Everyone sees everything clearly. Todos veem todas as coisas claramente. A new age comes. Uma nova era That is introduzida. his open appearing. Isso é sua aparição aberta. Everyone will Manifestação see aberta. when the Lord comes back. Todos verão quando o Senhor voltar. The unbelievers, Os incrédulos, all of a sudden, repentinamente. what? O quê? The Lord returned? O Senhor voltou? I didn't believe that. Eu não cria nisso. I believe it now. Agora eu creio. I see it. Eu já vejo. But brothers, there's something else besides the day dawning. Mas há algo além do dia amanhecer. There's the morning star rising. A estrela da manhã nascendo. The morning star is a star that rises at the darkest point in the night. A estrela da manhã é a estrela que nasce no momento mais escuro da noite. And Christ is the morning E star. Cristo é a estrela da manhã. But not everybody sees the morning star. Mas não são todos que veem a estrela da manhã. Only those who are watching, Apenas aqueles que estão vigiando, who are looking for it. que estão olhando, They're esperando por waiting isso. for the morning star. Estão esperando pela estrela da manhã. Brothers, Irmãos, right before the morning comes, logo antes da estrela da manhã vir, there's a morning star. antes da estrela vir, do dia amanhecer, há uma estrela da manhã. And the application of this E a is aplicação disso é, every single morning cada manhã, we can have the morning star rise in our hearts. podemos ser a estrela da manhã nascendo em nosso coração. This is a foretaste Isso é um antigozo of the Lord's open coming. da vinda aberta do Senhor. This is we get a preview. Nós temos uma prévia. Light shines in our heart. A luz brilha em nosso coração. Brothers and sisters, Irmãos e we irmãs, every morning should expect a cada manhã devemos ter essa expectativa that the Lord will rise up in us as the morning star. de que o Senhor nasça em nós como a estrela da manhã. Your neighbors don't see it. Os seus vizinhos não veem isso. You see it Você vê, because you're touching him in his word. porque você está tocando ele na sua palavra. And something inside, E algo no interior, usually very gentle, normalmente muito gentilmente, very soft, muito suave, but you have the definite sensation mas você tem a sensação definitiva there's light in me. de que há luz em mim. He rose up. Ele se levanta, Christ rose up in you Cristo se nasce em as the você morning star. como a estrela da manhã. You know, brothers, this is why we say to just pay attention to the prophecies in an outward way Por isso que dizemos que apenas dar atenção às profecias de maneira exterior doesn't make us ready for the Lord's return. não nos prepara para a volta do Senhor. Consider the Magi in Considere the Lord's os first coming. magos na primeira vinda do Senhor. They were Gentiles, Eles eram gentios, but they saw the morning star. mas eles viram a estrela da manhã And they followed that e star. seguiram aquela estrela.
They had some understanding Eles tinham um certo entendimento that this meant de que a new king is coming. isso significava que um novo rei estava We need vindo. to follow that star. Precisamos seguir aquela estrela. So then they went to Jerusalem Então eles foram para Jerusalém, as they're following the star. à medida que eles seguiam a And they estrela. went to the priest E foram aos sacerdotes, and the Pharisees and os scribes. fariseus, escribas. And they said, where is the Messiah going to be born? Eles disseram, aonde o Messias vai nascer? They knew exactly where he was going to be born. Eles sabiam exatamente onde ele nasceria. They knew the scriptures. Eles conheciam as They knew the escrituras. prophecies. Eles conheciam as profecias. They told him, he will be born in Bethlehem. Eles disseram, ele nascerá em Belém. They said, well, let's go. We're going. Aí eles disseram, então vamos. We have confirmation. Nós temos a confirmação. We have the morning star. Temos a estrela da manhã. We have the word of the prophecy. Tem as palavras da profecia. Let's go find Vamos encontrar the Messiah. o Messias. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the scribes os and the escribas e os Pharisees fariseus didn't take one step towards finding the Lord. não deram um único passo para tentar encontrar o Senhor. They knew. Eles They conheciam. knew the prophecies. Eles conheciam as profecias. Were they ready for him? Eles estavam preparados para ele? Were they eagerly awaiting him? Eles estavam desejando ardentemente, esperando por ele? No. Não. Brothers, we do not want to be like that. Não queremos ser assim. To become an expert in prophecy Sermos peritos em profecias and no step towards finding the Lord. e não dar um passo para encontrar o Senhor. We want to follow that morning star. Queremos seguir a estrela da manhã. Oh, and every day have a preview of the day dawning. A cada dia ter uma prévia do nascimento da manhã, do amanhecer. Eventually, estrela everyone da will manhã. see the Lord came back. Por fim, todos verão que o Senhor voltará. But every day, Mas- he comes again in me. Todos os dias ele volta em mim. He rises up in me. Ele nasce em mim. This is our morning revival time, brothers. Esse é o nosso tempo de reavivamento matinal, santos. We need to change our concept of morning Precisamos revival. mudar o conceito na Bíblia. That my morning revival is, oh, I read this verse, okay, Sobre a Bíblia. okay, I have morning Eu revival. abro a Bíblia, leio, eu já tive reavivamento Now it's matinal. time to go to work. Agora eu vou trabalhar. Maybe you only, this happens with me a lot. Maybe Isso. it happens with you. Isso aconteceu já comigo muito e talvez aconteça com você. You know, there are verses, Há versículos, there are ministry a portions to porção read. dos ministérios para ler. Sometimes I can only take one phrase of one verse, Às vezes eu apenas tomo uma frase de um versículo and I just chew it, e eu mastigo, and I pray it, e eu oro, and I muse on it. e eu medito. Sometimes I even try to sing it. Mesmo, às vezes eu até tento cantar. But brothers, Mas santos, as I'm handling that phrase, à medida que eu estou ali naquela frase, I see the morning star. eu vejo a estrela da manhã. I have his presence. Eu tenho sua presença. I'm done. Terminei. That's okay. Tudo bem. I didn't finish everything. Eu não terminei tudo. Oh, but I saw. Ah, mas eu vi. Oh, I saw. Eu vi. The Lord rose up in me. O Senhor nasceu em mim. Brothers, don't cheat yourself in the morning. Não engane a si mesmo pela manhã. Use your mingled spirit Use seu espírito mesclado to touch the word, para tocar a palavra and light breaks forth. e a luz é gerada. Amen. Okay, we better. Yes, we have to hurry. Temos que apressar. Are we on, where are we at? 2? No, 1. I think B1. B1. Ok, B1, ok. B1, eu vou ler. Isso encorajará os crentes e os fará buscar sinceramente a presença do Senhor e a estar atentos para não perderem o Senhor na parte secreta da sua vinda, parousia, quando ele vier como um ladrão. Brothers, let's don't miss the Lord's secret coming. Não vamos perder a vinda secreta do Senhor. Everyone will see his open coming. Todos verão a sua vinda pública. Let's don't miss his secret coming. Não vamos perder a sua vinda The way secreta. not to miss it A maneira de não perder isso, is actually to have it every morning, na verdade, é ter isso todas as manhãs. where he secretly comes just to you. Aonde ele secretamente vem somente para você. Amen. Okay, 2. 2. Essa metáfora deve aludir à era vindoura, o dia do reino, como o dia que amanhecerá na manifestação, a vinda, do Senhor como o sol da justiça,
cuja luz brilhará para romper a escuridão da noite tenebrosa desta era. Amen. Amém. Okay, how about we stand up Que tal levantarmos? and let's read C E vamos ler C and all the points under C. e todos os pontos debaixo da letra C. Okay. A estrela da manhã aparece na hora mais escura, antes do Christ amanhecer. will appear. A manifestação do Senhor como a estrela da manhã e sua manifestação como o sol da justiça não acontecerão ao mesmo tempo. A estrela da manhã aparece antes do nascer e o sol aparece depois do amanhecer do dia. Como o sol da justiça, após o amanhecer, Cristo se manifestará publicamente a todas as pessoas na terra. Como a estrela da manhã, que brilha antes do dia nascer, ele aparecerá em particular Amen. aos vencedores que estão Oh, atentos, preparando-se e esperando por ele. Where are we E at? D. Secretamente, como a estrela da manhã. Last point. Okay. Amen. A prioridade de provar o frescor da sua presença na sua volta após uma longa ausência. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Oh, I love it. Would you read C to them again? Ok, eu vou ler a letra C novamente. A estrela da manhã aparece na hora mais escura, antes do amanhecer. Brothers, isn't this outline's wonderful. Esse esboço é maravilhoso. I just love it. The more Eu I read it. simplesmente amo ele, quanto mais eu leio. The Lord is coming again, O brothers. Senhor está voltando, santos. But even his coming, it's not that simple. Mas até sua vinda não é tão simples. He's coming openly, Ele vai voltar publicamente, but he's also coming privately. mas ele também volta secretamente, de maneira Brothers, privada. Pay more attention to his private coming. Santos, deem mais atenção à sua vinda secreta. When he comes for his overcomers. Quando ele vier para os seus vencedores. That is our goal. Essa é nossa meta. That's our desire. Esse é nosso desejo. Amen. Amém. Okay, D. D. Quando estivermos atentos à palavra das Escrituras, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, a nossa condição interior será como o amanhecer e o nascer da estrela da manhã no nosso coração. Keep on going. Ok, vou continuar. Figurativamente, o dia amanheça refere-se à era vindoura do reino, como o amanhecer de um dia claro. 2. Acerca dos tipos de Cristo, toda a Bíblia começa com ele como luz e termina com ele como a estrela da manhã. 3. A estrela da manhã refere-se a Cristo, que na hora mais escura da noite, antes do amanhecer da era do reino, nascerá secretamente no coração dos que amam a sua manifestação. 4. Se estivermos atentos continuamente à palavra resplandecente das Escrituras, teremos o reino como o dia amanhecendo em nós e Cristo como a estrela da manhã nascendo no nosso coração, antes da sua manifestação como a estrela brilhante da manhã. 5. Cristo como a estrela da manhã será dado aos vencedores, como sua primeira recompensa. Amen. Nós precisamos nos preparar para a manifestação secreta do Senhor como a estrela da manhã. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Amen. We need to make ourselves ready Precisamos nos preparar for the secret appearing of the Lord para a manifestação secreta do Senhor as the morning star. como a estrela da manhã. Okay, we'll stop here. Vamos parar aqui. We are really out of time. Estamos, já terminou o nosso tempo. So I would suggest that you share with the person next to you Então quero sugerir para você compartilhar com a what pessoa que está do seu what the lado. Lord has touched you with this O morning. que o Senhor tocou você Is that essa okay, manhã. brothers? Tudo bem assim, irmãos? Amém. Okay, amen. Amém.